Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, eu nem acredito que eu tô falando isso. Hoje tem Mengão, cara, é inacreditável. Pô, a gente ficou um tempão sem ter jogo do Flamengo, a gente fica tenso, né, cara? Todo mundo jogando, o Flamengo não joga, todo mundo jogando, o Flamengo não joga. Finalmente, até eu falei, eu vou fazer até a barba, cara, tava cansado de olhar pra minha cara, eu falei, eu vou fazer a barba um pouquinho. Daqui a uma semana ela volta. É rápido. Eu sei que fica com cara de bunda, mas, cara, né? Aquela pelezinha e tal, só pra dar uma repaginada. Mas nem eu me acostumo mais. Eu não acostumo. Não adianta. Cara, quando a gente tá acostumado com o nosso rosto de um jeito... E não, eu vou falar pra vocês, eu vou relatar um negócio pra vocês. Vocês acreditam que até o Face ID parou de funcionar? É inacreditável. O Face ID... parou de funcionar. A academia, cheguei para fazer a minha ginástica ontem à noite, a academia, aquela leitura facial não funcionou. Impressionante. Acho que minha cara com a barba ficou tanto tempo assim, né, que nada reconhece. Se bobear, até a audiência vai baixar, porque a inteligência artificial do YouTube e das outras plataformas vai entender que não sou eu. Impressionante isso. Mas olha, eu tô muito feliz que hoje tem Mengão de novo, né? Tem a nossa dica lá, ó, da Bet da Nação, tá lá no nosso Insta, no @paparazzo_rubro-negro. Olha, até a inteligência artificial hoje eu já li aqui, eu tô lendo sempre, tem acertado, hein? Essas inteligências artificiais, sei lá, cara, eu tenho medo desse negócio. Previu que o Flamengo ganhava de 1 gol o Atlético Mineiro no segundo jogo da Copa do Brasil. Falou que o Flamengo ganha de 2-1 o Fortaleza hoje. E essas inteligências artificiais, eu vou falar uma coisa, mas ela não tem como prever pênalti, prever expulsão, não tem. Mas, se o jogo decorrer normal, sei lá, estranho, hein? Ela previu 2-1 Flamengo. E eu tinha falado isso, hein? Vitória do Flamengo com 1 gol, né? O Flamengo para ganhar o jogo, 1 gol do Fortaleza. E o Flamengo, se não me engano, para ter mais escanteios, eu não lembro agora. Dá uma olhada lá no nosso Insta. Ficou muito bom. Agora, também lembrar você da Sunset Controle de Praga. Você tem aí até 15% de desconto para cupins e 10% de desconto em insetos e ratos no controle de pragas oficial do Maracanã. E também lembrar da Mais Cabelo. Agora, menos barba, mais cabelo você pode encontrar em qualquer lugar do Brasil. Tem sempre uma Mais Cabelo perto de você. A gente anteontem escolheu um inscrito para participar de uma ação da Mais Cabelo, vocês vão ficar sabendo em breve, mas muito legal, viu? Eu quero começar aqui logo já falando do jogo, nós vamos falar de mercado da bola, nós vamos falar de muita coisa. Marcos Braz destroçou o Corinthians ao vivo, lá no SBT, ele detonou o presidente do Corinthians assistindo. O Augusto Melo, né, que tá lá com problema lá de impeachment e tal, tava ao vivo no programa, o Marcos Braz entrou por telefone e largou o aço nele. E ele com cara assim, com aquela cara rindo, assim, sem, né? Sem poder falar muita coisa, né? Torcedores do Corinthians até cobrando já ele. Mas a gente vai trazer aqui, antes do mercado da bola e dessa situação do Braz, nós vamos trazer aqui, né? Tem recado do Diego Alves, tem recado do Felipe Luiz sobre o Renato Gaúcho, Diego Alves sobre o Felipe Luiz, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Olha, então, o jogo às 20 horas, né, 35ª rodada do Brasileirão, o Flamengo ainda tem chance, um pouco, mas tem chance, né? Arena Castelão, transmissão da Rede Multiflá e também, né, Premier em vídeo, mas você pode acompanhar a Rede Multiflá, né, o Premier com o áudio da Rede Multiflá. A provável escalação do Flamengo: Rossi, Léo Ortiz, Davi Luiz e Léo Pereira. O Flamengo vem ainda, né, mudado, né? O Felipe Luiz colocou o Flamengo dessa forma com 3 zagueiros, né? Provavelmente, a gente não tem a confirmação ainda da escalação, né? Rossi, Léo Ortiz, Davi Luiz e Léo Pereira. Wesley, né? Olha que loucura. Wesley, Pulgar, Alcaraz ou De La Cruz, que viajou, está relacionado, Gerson e Alexandre. Então o Flamengo tem os laterais como uns alas. Tem 3 zagueiros, laterais como os alas, e o Pulgar
na contenção, aí Alcaraz ou De La Cruz e Gerson, né? E na frente, Bruno Henrique e Michael. Gabigol, o Felipe Luiz deixa o Gabigol no banco, provavelmente, tá? Após o afastamento, o Braz relaciona, o Departamento de Futebol relaciona o Gabigol, mas por opção, Felipe Luiz provavelmente não retorna a Gabigol ao time titular, tá? A informação que tem do GE é que o Gabigol não volta ao time titular. O Gabigol é relacionado, mas o próprio Felipe coloca ele no time reserva. Que recado é esse? Inclusive ontem, os torcedores lá do Nordeste, de Fortaleza, falando fica Gabigol, fica Gabigol. E muita gente nos comentários falando fica no Nordeste. Muitos torcedores mandando recado pro Gabigol ficar no Nordeste. Então o Gabigol hoje está longe de ser uma unanimidade no Flamengo, tá? Os desfalques: Arrascaeta, Pedro, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Matias Vinha. Então o Luiz Araújo ainda se recuperando, já achou que já ia viajar nesse, não é nesse, né? Lesionados, suspensos, Everton Araújo e Fabrício Bruno, tá? A provável escalação do Fortaleza: João Ricardo, Brites, o Kusevich, né? E Tite. Marinho, Hércules, Matheus Rossetto, né? Ou Zé Wellison, Martínez e Mancuso. Olha o Mancuso aí, né? Lucero e Moisés, né? O técnico Juan Pablo Voivoda, que não seja foda hoje, né? O árbitro Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul. Auxiliar 1, Lúcio Bayersdorf Flor, do Rio Grande do Sul. Auxiliar 2, Thiago Augusto Capes Diel, do Rio Grande do Sul. O VAR, Caio Max Augusto Vieira, tá? Então, tá definida aí a arbitragem. Vamos falar do Felipe Luiz, né? O Diego Alves deu uma declaração à ESPN falando sobre o trabalho do Felipe Luiz. Eu acho importante a gente trazer isso aqui. O Felipe, abre aspas, o Felipe tem a mentalidade que o Jorge Jesus tinha. O Felipe tem a forma como joga, o tipo de trabalho. O Jorge é uma das grandes referências para o Felipe, assim como o Simeone. Ele vai encontrar a fórmula, olha a receita aí. Ele não vai ser o novo Jorge, vai ser o Felipe Luiz, mas com toques, né? Isso a gente agora ele já parou a declaração dele, isso estou eu completando, mas com um toque de Jorge Jesus e um toque de Simeone, cara. Espetacular, né? Felipe Luiz aí realmente é monstruoso, né? Ele arrebenta e eu também estou muito confiante, viu, Diego? O Diego Alves, que é um cara aí que eu gosto demais e que fez esse elogio ao trabalho do Felipe Luiz, mostrando mais um que fala que o Felipe Luiz anotava tudo dos outros treinadores, né? Eu também acho que o Felipe vai arrebentar, tá? Então, a gente tem aqui matéria no Bola VIP falando que o Flamengo de Felipe Luiz deve aceitar a oferta de 14 milhões de euros na próxima semana para vender Fabrício Bruno. O Flamengo pode vender Fabrício na próxima semana, né? A informação, deixa eu ver se eles têm aqui eu já tinha falado sobre isso, essa possibilidade da saída do Fabrício Bruno. Zagueiro de 28 anos do Flamengo, reserva também, né? Tem sido reserva com o Felipe Luiz. O Jorge Sampaoli, a gente já trouxe aqui, o próprio Globo Esporte já publicou, assumiu o Rennes da França há 10 dias e sugeriu a contratação, aí tem uns 12 dias, né? Sugeriu a contratação do Fabrício Bruno, né? Também do volante Gerson. Se aí o Flamengo não vai aceitar, vai subir o salário, vai melhorar o contrato, vai aumentar o contrato, né? O Rodolfo Landim rechaça qualquer possibilidade de vender aí o Gerson. A informação do Júlio Miguel Neto é que o clube francês prepara uma nova proposta na próxima semana, na casa dos 14 milhões de euros, 85 milhões de reais na cotação atual, para contratar o zagueiro do Flamengo, tá? Sampaoli trabalhou com ele em 2023 no Flamengo, né? E deve então o novo time dele oferecer uma proposta aí de
14 milhões de euros. Inicialmente, a diretoria do Flamengo estava disposta a aceitar proposta na casa de 15 milhões de euros, 91 milhões de reais. Mas o fato do Fabrício ser reserva e desejar sair para a Europa pode acelerar a negociação por um valor menor. 14 milhões de euros para um zagueiro, 28 anos, último momento de saída para a Europa, já falei isso, tá perto de ser o último momento para sair para a Europa. É um grande valor, né? O Flamengo vai ter que repor, até porque a gente não sabe se o Davi Luiz vai continuar ou não, mas é um valor excelente, né? Fabrício Bruno tá valorizado fora, né? Tem equipes aí como o West Ham da Inglaterra, né, que por pouco não contratou o West Ham, por pouco não contratou o Davi. Recuou de última hora por causa da proposta salarial, né, que ele não achou boa para sair daqui, para abandonar aqui. Ele precisa de algo muito melhor para ele aceitar. O Fabrício Bruno chegou a vestir aí a camisa da seleção brasileira algumas vezes aí nesses últimos 2 anos e viu o mercado dele crescer, né? Ele defendeu o Flamengo em 146 jogos com 6 gols e 3 assistências, tá? Ele foi campeão aí, bicampeão da Copa do Brasil, foi também campeão da Libertadores 22 e do Campeonato Carioca 2024. É um jogador aí, né, que foi muito importante em campanhas aí, principalmente da Libertadores 2022. Ele foi muito bem, né? O Fabrício Bruno no Flamengo teve uma passagem muito boa pelo Flamengo. Importante a gente dizer isso. Foi uma excelente troca na época pelo Natan, né? A gente ficou, o Flamengo tá liberando o Natan e tal, mas eu acho que o que o Flamengo fez, o bem que o Flamengo fez para o Fabrício Bruno e o bem que ele fez para o Flamengo é inacreditável, né? Naquele primeiro momento, aquela reclamação da saída do Natan e a vinda do Fabrício Bruno, acabou que o Flamengo se deu muito bem nessa e está se dando muito bem com o Léo Ortiz também. Olha, o Felipe Luiz tomou uma decisão importante, segundo aí outra notícia que o Bola VIP traz, dando crédito, a gente vai saber para quem, né, quem foi que soltou essa informação. RTI Sport. Foi a RTI Sport, né? Uma situação que estava sendo resolvida nos bastidores. Era se Felipe Luiz pretendia ou não contar com o Alan, né, o volante Alan, para o ano que vem. A gente vê que o Felipe Luiz coloca 3 zagueiros com o Pulgar. O Felipe Luiz dá uma solução ali no Flamengo, mas dificilmente utiliza o Alan. A última vez falaram, não vai jogar porque estava com virose, não vai jogar por isso. O Felipe Luiz praticamente não utiliza o Alan, né? O Alan, não sei se não tem a confiança do Felipe, mas a verdade é que a gente percebe realmente uma movimentação para que o Alan saia do Flamengo, né? Então, se Felipe Luiz pretende ou não contar com ele para o ano que vem, mas segundo a apuração do RTI Sport, né, o jogador aí pode não continuar no Flamengo, como a gente já tinha falado, era uma das possíveis saídas do clube, né? E o Felipe concordou, segundo a matéria, não temos como saber, eu prefiro falar, estaria concordando, porque eu não gosto de cravar determinadas situações, ainda mais envolvendo a decisão de uma pessoa, estaria concordando com a saída do Alan, né? Justo pelo que vem fazendo no Flamengo, né? Então as informações são de que o Flamengo enfrenta um grande problema para tentar negociar o jogador por causa do alto salário, né, que são próximos aí de 1 milhão. Então é um problema sério até mesmo para emprestar, tá? É um jogador que não tá bem no mercado, não tem facilidade para se negociar e ainda por cima tem um alto salário, né? Tá em baixa aí desde que saiu do Atlético e veio para o Flamengo, não conseguiu se firmar, né? E a gente sabe que é uma situação aí que incomoda a diretoria, porque a diretoria tem muitos acertos nas contratações, como agora o Gonzalo Plata, que já valorizou, né? Já está arrebentando, o Alcaraz. O Flamengo contrata muitos jogadores que acabam, mesmo que demorem um tempo para vingar, acabam vingando, o caso do Cebolinha. O Luiz Araújo, que hoje arrebenta, está machucado, mas está bem demais. O Alexandro, que já chegou arrebentando, o Vinha. O Flamengo faz excelentes contratações. O Léo Ortiz, que já chegou voando, mas tem um erro ou outro, e o Alan é um desses erros, né? A primeira saída provável do Flamengo, por mais que a torcida lá no Nordeste tenha pedido fica Gabigol, e os torcedores daqui do Sudeste tenham respondido fica no Nordeste,
a provável saída do Gabigol, né, em fim de contrato e não deve renovar, e o Davi Luiz, né, que a gente não sabe se fica, se sai, que o contrato também está acabando, e o Carlinhos também deve ser emprestado, informação nossa aí que a gente trouxe, né? Flamengo vai receber nova proposta aí pelo Wesley, né? O Barcelona quer a contratação do Wesley, tá? Barcelona, a informação que chega é que o Barcelona está muito interessado na contratação do lateral direito do Flamengo, destaque aí do Flamengo, mas a questão é que o Flamengo não quer negociar o Wesley, tá? O Flamengo não pensa em hipótese alguma na negociação do Wesley. Olha, a gente vai trazer para vocês aqui agora a declaração do Marcos Braz ao vivo, que deixou o presidente do Corinthians desconcertado. Desconcertado. Eu vou só trazer aqui, né, a declaração do Felipe Luiz direcionada ao Renato Gaúcho, tá? Eu achei muito bacana. O Felipe, ele é um cara muito maneiro, né? A gestão de grupo dele é aqui em cima. É a melhor de todas que eu vi até hoje. É melhor. Posso te comparar com a do Dorival, Tite, que também são das melhores gestões. A do Renato é assim. O ambiente é o mais leve possível do mundo. Ele elogiando aí o Renato Gaúcho. Então, ele tira do Renato esse exemplo de gestão de grupo. Ele usa o Simeone, o Jorge Jesus, como o Diego Alves falou, mas ele tira do Renato Gaúcho também exemplos de gestão de grupo. O Renato, para mim, a maior virtude dele é escalar o time perfeito para o jogo. Ele consegue entender os melhores jogadores. Quem mais se entende com o outro, as conexões. Ele consegue juntar eles dentro de campo e criar uma química. Tá? Então, ele fala aqui também sobre... O Felipe Luiz deixa claro que o tempo será o maior aliado de Renato Gaúcho na consolidação de sua reputação como técnico, né? Isso porque, mesmo com a fama de boleirão, o ex-lateral acredita que Renato será lembrado entre os grandes, né? Então, cara, o Felipe, a gente já sabia, né, que o Felipe era muito fã do Renato Gaúcho, sempre exaltou aí o Renato Gaúcho, tá? Felipe aí, né, sempre um gentleman, mas, cara, sempre honrando os ex-técnicos dele e elogiando demais. Mas o Renato, cara, eu já falei aqui, eu gostava muito do Renato. Eu não entendi aquela pressão toda. Pra mim, foi um dos melhores Flamengos, aquele de 2021, e foi a melhor final que a gente fez de Libertadores. A gente perdeu na prorrogação, num detalhe, mas foi a melhor final que o Flamengo fez. O Flamengo jogou demais. O Flamengo do Renato jogava muito. Teve suas falhas, mas jogava demais. Goleava todo mundo, era impressionante. Olha, então o Augusto Melo, presidente do Corinthians, concedeu uma entrevista ao SBT e demonstrou tranquilidade, né? Tava lá ao vivo, na aquisição aí do Hugo Souza e tal. A gente está cumprindo o prazo, o Corinthians não tem essa situação financeira, né, para pagar, mas há chance zero de perder o Hugo. Aí, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, invadiu a entrevista e explicou o motivo do clube não ter aceitado a proposta da equipe alvinegra. Lembrando que o Spindel já tinha falado também no embarque do Flamengo no aeroporto. Em nenhum momento o Flamengo quer correr da situação. O Flamengo tem um tamanho hoje para assumir os erros de uma negociação, mas jamais fazer isso. O que acontece, e aí tem que se respeitar o jurídico, os processos em relação às garantias. Segundo foi me passado, as garantias que foram dadas foram as mesmas pelo Mateuzinho. E tivemos um problema em relação ao Mateuzinho. É isso aí, não pode dar mole. Então ficaria difícil para o Flamengo receber as mesmas garantias de um segundo ativo do clube. Garantias que o Flamengo não ficou satisfeito. Para deixar claro, o Flamengo é correto nas suas negociações. O futebol é muito pequeno, as pessoas me conhecem. E aí ele fala até pro Sheik. O Sheik me conhece, trabalhou comigo. Sabe que no futebol o mundo é pequeno. Eu honro minha palavra. Jamais a gente estaria pressionado para não fazer o negócio. A garantia que o Corinthians nos dá hoje, o Flamengo não se sente confortável, apenas isso. Mas tenho certeza absoluta que o Corinthians irá efetuar a compra dentro do prazo. Só que não tem a situação de achar que foi pouco. Quando ele fala que o Corinthians vai efetuar a compra dentro do prazo, o Augusto Melo, tipo assim, eu vou, mas não passava nem Wi-Fi. Marcos Braz continuou.
Depois que começou a se apresentar, sim, é que ele foi para Portugal sobre a valorização do Hugo, né? E o Flamengo vender por pouco. É que ele foi para Portugal num preço menor que esse, venceu o prazo e ninguém exerceu a compra. Agora, depois da obra feita, o Flamengo se sente satisfeito porque esses 40% de sociedade com o Corinthians com certeza trará frutos no futuro que seria impossível de conseguir em outros lugares, porque no Flamengo o Rossi é titular. E deixando claro que o Flamengo tem 40% ainda do Hugo, né? E que vai aproveitar aí ainda esse lucro aí futuro com a possível venda do Hugo Souza, 40% na sociedade e além do valor que o Corinthians pode estar pagando. Mas o Flamengo tem outras propostas, o Spindle deixou claro ontem que tem sondagens, conversas com outros times. Se o Corinthians não pagar até sábado, não é isso? Faltam aí 3 dias úteis ou 4 dias normais, direto, corridos. Se não pagar, o Flamengo tem clubes interessados e o Flamengo vai ganhar mais na negociação do Hugo, tá? Olha só, hoje é aniversário, a gente finaliza aqui com o aniversário do meu amigo Ronaldo Angelim, né? Autor de um dos gols que nos deu o Hexa, né? Ídolo, tá completando hoje 49, tem 3 aninhos a mais que eu, 49 anos, o nosso magro de aço, Ronaldo Angelim, 49 nesta terça-feira, né? Defendendo aí o nosso manto sagrado. Angelim conquistou a Copa do Brasil 2006, o Carioca 2007, 2008, 2009, 2011 também e o Brasileirão de 2009, né? Brasileirão de 2009, inesquecível, né? Aquele gol de cabeça no cruzamento do Petkovic, né? Um escanteio que o Pet cobrou, inacreditável, inacreditável. É isso, meu provável placar para hoje, já falei, 2-1 Mengão. Aproveite aí, cara, faça o seu cadastro agora no nosso portal paparazorubronegro.com.br, paparazorubronegro.com.br. Muitos prêmios, cara, vai ter boné, seja da Super Cap do Flamengo, seja medalha da Copa do Brasil, que tá para chegar pra gente aí, boné do Paparazzo Rubro Negro, são muitos prêmios, mantos autografados, cara, são muitos prêmios que nós vamos estar sorteando no nosso portal paparazorubronegro.com.br, é fazer o cadastro, colocar seu e-mail, colocar tudo lá, partir pro abraço, tamo junto. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, valeu!